Olá, meu bispo. E aí, tudo bem? O senhor está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. E você, me ouve? Ótimo. Eu estou te ouvindo bem e te vendo bem. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, estamos aqui em regime de um retiro, Semi-aberto. um retiro espiritual determinado pelo poder público. Amém. Eu tinha que viver 70 anos para descobrir que o poder público pode mandar a igreja orar É para verdade. todos, né? O que tem de presidente da República, governador pedindo oração, não é? Ou seja, Deus está pondo o povo de joelho. É verdade. Bispo, está sendo aquilo que o senhor falou, né? O sentimento que a gente está tendo nesse período, e eu tenho conversado com algumas pessoas, além de alguns temas que nós vamos abordar aqui com o senhor, é realmente de. O povo tem se voltado mais para Deus. Essa busca se intensificou. As pessoas parece que descobriram um pouco agora que não era tão forte como pensavam que eram, né? Que agora a gente vê o quanto que a gente é limitado, quanto a gente é frágil e o quanto que a gente é pequeno diante de um quadro, né, como esse, Verdade. né, bispo? Verdade. É, eu diria, ah, Paulo disse que o grande inimigo a ser vencido é a morte, né? É verdade. Então, é, realmente, as pessoas, quando falam. Eu sempre conto que é, eu, me, eu me converti na igreja, eu nasci na igreja, né? Minha mãe me levou já no ventre, né? Mas eu tive Sim. uma decisão ouvindo um hino que fala sobre esse quase o terror evangélico, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que É verdade. destino há de ter a tua alma, vida ou morte, qual vais Qual vai aceitar? Toda aceitar? vez que cantava esse hino, eu ia lá para frente aceitar Jesus de novo. É Por verdade. isso que eu digo, eu já me converti tantas vezes, já fui tantas vezes ao altar, por causa disso. E agora as pessoas estão na iminência, no temor. E a imprensa não ajuda muito, não. Ela propaga, assim, com bastante terror, isso tudo, né? E É eu, por verdade. exemplo, outra coisa, o que tem de especialista para Ah, falar sobre a praga? Eu não tô, eu estou deletando direto, eu não estou ouvindo. Pior que tem eles muito não entram em especialista. consenso. Cada um enfatiza uma coisa, né? É verdade. Tá Mas é cheio, isso tem mesmo. muito olhando muita televisão por causa disso. É, eu tenho, às vezes tenho visto, de manhã eu passo a manhã no escritório lendo, estou escrevendo várias coisas e tal. Aí depois do almoço, à tarde, depois das 3 horas, eu dou uma olhada na televisão, vejo às vezes, vejo algum seriado e tal, noticioso, só uns 15 minutos, porque é tudo repetido, né? Tudo a mesma coisa. Ô bispo, nesse anos de ministério que o senhor tem, muitos anos de ministério, o senhor já enfrentou no país, no estado, na nossa nação, vários períodos de algumas crises, né, bispo? O senhor tem quanto é que tem muita gente que está aqui que já conhece o senhor, outros estão entrando, tem até pastores entrando aqui hoje que ficou sabendo da Eu nossa sei. live e estão nos assistindo. Mas Eu assim, vi. o Até senhor tem. a minha nora, o meu filho estão assistindo, o Fernando e a Elisânia, já vi aí. Bom, são 52 anos de ministério pastoral, né? Só, né? Mais tempo de pastorado do que a maioria tem de vida que está De assistindo aí, idade, né? né? De idade. Então, é verdade. Então, a gente naquela época havia muito pouco pastor, né, pastor Inácio? A primeira nomeação eu recebi 2 igrejas, 2 congregações e abri mais 4 congregações. Meu Eu, Deus. eu pregava de terça a domingo direto, terça, quarta, quinta, cada noite num lugar. Sim. Mas hoje, graças a Deus, Deus levantou muitos profetas aí. E o senhor gerenciou muitas crises também, né? No país, na nação. O senhor viveu vários períodos, né? Como pastor e como bispo. São 52 anos de ministério, né? Então, eu vivi o tempo da ditadura, Sim. que se você falasse alguma coisa assim sobre liberdade, alguma crítica aos militares e tal, você podia responder processo, né?
Eu Ô, também bispo, eu servi o exército na época da ditadura também, né? Então, era um terror, estava sempre prevendo uma ameaça comunista e tal. Ô, bispo, agora algo do tipo que nós estamos vivendo, eu particularmente, eu não me lembro da última pandemia que nós tivemos, eu não me lembro, né? Algo que tem fronteiras fechadas, países fechados, mas uma Então, coisa isso, me chamou a atenção é que houve um despertar do povo, seja de qualquer religião, crença, até ateus, pessoas que houve um despertar para essa coisa existencial que todo ser humano tem de se querer voltar mais para Deus, né? Eu já tenho atendido várias ligações de pessoas até que estão se convertendo agora, de ateus, de pessoas que... tem havido conversão. Nós temos na catedral, domingo passado eu preguei no culto às 10h30 e com certeza nós tivemos mais assistência, né, online do que temos presencial em dia normal de culto. Dia normal de culto tem 400, 450 pessoas na central, Sim, no sim, culto das 10h30 da manhã no domingo. E sim. deu 1.180 pessoas assistindo o culto. Ou seja, eu atribuo isso a esse clima de, digamos, de incerteza, de insegurança, de temor, né? Sim. Então, na E o senhor acha que verdade, depois que passar vai mudar algumas coisas, bispo? O senhor tem percebido que vai haver alguma mudança nas pessoas? eu entendo que algumas coisas com certeza vão mudar, né? As pessoas vão ter mais cuidado. Eu já tive a oportunidade de estar 3 vezes na Coreia, em Seul. A Ah, primeira vez foi um encontro mundial de bispos, outra vez foi o Concílio Mundial Metodista, que foi lá. E uma observação que está na cultura deles, não só na Coreia, mas no Japão também, eles, por exemplo, se a pessoa está gripada, ela vai para o centro da cidade trabalhar tudo com máscara. já é Então, eu cultural. acredito, é uma coisa cultural, para não contaminar os outros e tal. Você vê os guardas no trânsito o tempo todo com luvas e máscara. Lógico, Seul, Tóquio são cidades muito poluídas, assim como São Paulo. Mas você não vê isso em São Paulo, as pessoas. Em compensação, São Paulo é a cidade de maior casos de problemas respiratórios, né? Eu mesmo tive um colega pastor que morreu disso, de crises respiratórias. A asma dele cresceu de uma maneira que deu O clima de São Paulo é assim, né? problema de coração e tudo. Bom, você morou lá, né? Também, eu também. Não é? Ali no ABC tem ocasiões, naquela área ali da Anchieta, das fábricas, né? Tem ocasiões que você vê aquela névoa mesmo de poluição baixando. Então, Exatamente. isso prejudica a saúde. Eu entendo, não sou médico, né, que grande parte do que está acontecendo em São Paulo, a incidência grande, tem a ver também com a limitação em termos de imunidade nessa questão dos problemas respiratórios, né? Exatamente. Eu tenho Mas que é assim. eu acredito que isso aí vai mudar muito no comportamento do brasileiro, né? Ele vai ter um cuidado maior, mesmo depois da pandemia, com essas questões, né? De Exato. saúde, de se preservar. De higiene e tudo mais, Higiene. não é? Isso tudo. Até porque vai afetar a economia. Nós vamos levar aí 1 ou 2 anos para recuperar esses 3 meses que supõe, não sei se vai durar 3 meses, Sim. de quarentena. Isso, ou seja, eu não sei calcular, mas mais da metade da atividade econômica está parada, né? Tá parado. Então, isso aí para recuperar vai levar aí um tempinho bem grande. Agora, uma outra coisa que está acontecendo, em função dessa tensão, as pessoas perguntando, é o fim? É Muita o gente fim? perguntando Eu diria o seguinte, é também. também. É também. Ou seja, estes sinais são de acontecer, né? Então, pestes, Jesus profetizou, porque não crê no que Jesus falou.
E essa é uma peste. Mas ele não disse que vai acabar com uma peste, né? Ou seja, a peste é um dos sinais que nós estamos chegando nos últimos dias. Sempre tem que considerar a palavra do apóstolo Pedro. Lembra o que ele disse? Sim. Ele disse que para Deus, porque muitos estavam dizendo assim, não está vindo o fim, onde estão as promessas? E o povo estava inseguro, aquelas cartas são quase mais para o final do primeiro século, e o pessoal, aquela dúvida e tal, e a mensagem dele é, não esqueçam que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, provavelmente está faltando um dia para o fim do mundo. Só que um dia de Deus é 1000 anos. É verdade. Então, o pessoal junta, em momentos, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, houve profecias, Hitler era a besta, né, e tal. Sim. E depois a sociedade se reorganizou. Nos anos 50 houve um boom de progresso, nos anos 60, né, o crescimento da economia mundial. E por último, agora, já no século XXI, a economia mundial explodiu, está toda conectada, né? Há quem veja também, além da questão apocalíptica, há quem veja, pastor Inácio, conspiração. Conspiração. E aí, quem são as bestas da conspiração? Os chineses. Aí eu pergunto o seguinte, eu não quero defender os chineses, eu nem conheço bem, né? Tive uma vez em uma reunião em Hong Kong, que na época era protetorado inglês, mas a maioria da população é chinesa, né? Mas, veja bem, o negócio dos chineses é produzir em alta escala. Sim. Mais da metade da população chinesa, que é 1 bilhão e 300 milhões, vive em pobreza. Quem é que vai comprar se eles vão produzir? E se eles estão matando todo mundo, quem vai sobrar para comprar o produto deles? Sim. Até aqui em casa minha mulher compra presente para os meus netos via internet da China. Da China, né? Então eu diria o seguinte, que eles ganham com essa conspiração? Não é? Não ganham nada, vão matar todos os clientes deles, não é? Então eu acredito que o que a gente pode ver é que a humanidade e o tema do lucro acima de tudo tem produzido uma maneira devastadora de tratar a natureza. Sim. Não é? Então eu acho que isso repercute em grande escala em função de vírus, enfermidades que vão encontrando espaço propício, porque o meio ambiente que deveria absorvê-los já não existe mais. Sim. Eu não sou um especialista em natureza nem nada, nem sou ecologista, mas e quando eu penso em natureza, eu penso teologicamente, eu penso na criação, não é? Deus entregou a natureza para nós sermos mordomos. Sim. Não é? Da mesma maneira que um crente que não é dizimista, que não é mordomo das coisas que Deus põe nas mãos dele, ele tende a perder. E aquele que é bom mordomo, ou seja, que investe no reino e que usa os recursos não só para beneficiar a si, mas os seus próximos, esse prospera mais do que o sovina, como a gente diz, né? É verdade, é verdade. Ou seja, então, começando pela vida pessoal, a natureza tem sido vítima dessa obsessão de um progresso a qualquer custo. A qualquer custo. A gente vê isso, você aí, por exemplo, está num paraíso natural, essa lagoa aí, se não fosse área de proteção, há muito tempo já tinham construído prédio em volta da lagoa, feito assoreamento, a lagoa estaria totalmente poluída, a natureza, peixes e outras coisas que vivem aí já estariam mortas, né? Então, eu penso que há um grau que eu não sei mensurar quanto, de responsabilidade do ser humano, através do pecado, da cobiça e tudo mais. Ô Bispo, uma outra questão, que eu ia entrar nessa questão mais existencial, o ser humano, às vezes, ele
no encontro dele com as adversidades da vida. Às vezes ele entra em um certo colapso existencial, seu coração, o seu pensamento, a sua vida, diante do meio das adversidades. E quando a gente fala de adversidade, a gente lembra muito do apóstolo Paulo, né? Porque você vê um pouco dessa inteligência espiritual, uma inteligência emocional no meio de adversidades, de aprender a lidar com situações adversas. E hoje a gente está enfrentando a pandemia, mas se não tivesse a pandemia, nós teríamos outras adversidades na nossa vida. Por hora, nós estamos essa semana, né, nas lives aqui, muitas pessoas falando assim, eu desisti do suicídio por causa da palavra, eu botei minha cabeça no lugar porque eu ouvi uma palavra, a gente fica muito feliz com isso. Mas a verdade é que hoje é pandemia. Mas Jesus disse, né, no mundo tereis aflições. Mas além de Jesus, né, a gente vê muito isso no apóstolo Paulo, eu sou especialista nessa área de Novo Testamento, né? Muita gente aqui sabe disso, e outros que não sabem, né? O bispo Paulo Lockman, além de ser bispo da primeira, da sete, foi bispo mundial, e é professor de teologia, né? Me consagrou ao ministério pastoral, então o senhor entende muito bem disso, e vê o apóstolo Paulo, nos dias de hoje, enfrentando um caos desse, né? O Paulo é exemplo do poder de Deus, né? De transformação. Porque Paulo era um radical, era um xiita. Não é? A gente usa essa expressão. Não, porque era um cara que tinha uma causa, e por essa causa ele matava quem estivesse no caminho, né? Sim. Tanto que ele não precisava ir a Damasco, da Síria, onde alguns migrantes judeus já viviam, né? Ele não precisava ir lá. Mas ele Sim. teve a notícia que tinha gente se convertendo ao cristianismo. Sim, e a tarefa dele era zelar pela Torá, zelar pelos preceitos dos pais. Então ele vai e pede carta para ir lá para matar. Você pensa o seguinte, um Deus que é amor revelado, né? Como é que as pessoas podem pegar da palavra de Deus para justificar a violência e a morte? Simplesmente é impossível. A não ser que nós não sejamos convertidos ao cristianismo, porque no cristianismo a coisa se inverteu. Tanto que quando, lá no capítulo 9 de Atos, você lembra, quando ele tem a visão, Sim. Cai por terra, e Deus fala com ele, ele ouviu a voz do céu. E o que ele falou? Quem és? Ele era doutor em teologia, estava prestes a se tornar rabi e não conhecia Deus. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que está muito presente no mundo hoje. O desespero toma conta do coração das pessoas, porque eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Exatamente. E essa nossa dependência de Deus tem e deve gerar em nós, nessas adversidades, essa resiliência. De entender também que a gente não vai ficar dentro de uma bolha e não vai viver dor, não vai viver aflição, não vai ter dor de cabeça, não vai ter sofrimento. A gente não é feito, esses dias até brinquei aqui numa live, a gente não é feito de geleia, a gente não é feito de açúcar, a gente vai ter que aguentar as adversidades da vida. Enquanto a gente existir, a gente vai ter que ter essa capacidade de se esticar. E Jesus não enganou ninguém, né? Jesus, e os apóstolos também não enganou ninguém do caos, da adversidade. O segmento de Jesus foi muito claro. Aquele que quer vir após mim faz o quê? Isso aí. Tome a sua cruz. Exatamente. Então, ele não falou assim, mete a mão no bolso que vai sair ouro. Ele não falou assim, vai jogar na loteria que você vai ganhar se você me seguir. Exatamente. Ele não falou de ganho. Ele falou de perda. Ele falou aquele que não estiver disposto a dar a sua vida. É perda. O evangelho é perda. Agora é perda que resulta em bênçãos. Mas normalmente o que as pessoas querem é a bênção. Exatamente. Não é?
E aí a gente encontra assim, essa fragilidade no ser humano de que não pode, qualquer dor de dente, qualquer dor de cabeça, qualquer caos, qualquer coisa que se instala já entra em pânico, e é justamente numa pandemia, numa adversidade, num sofrimento desse, que é o momento de exercer aquela fé que ele aprendeu. Mas isso realmente um desafio, mas é inerente ao ser humano, né? Hoje, casualmente, eu e Gláucia, no nosso momento devocional, todas as manhãs, a gente cantou aquele hino, "Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor". Na verdade, esse hino é baseado exatamente Jesus dormindo no barco, vem a tempestade, e os discípulos, que já estavam mais de um ano com ele, já tinham visto ele fazer milagres, já tinham tomado a decisão de segui-lo, de ser discípulos. Sim. Ficaram apavorados. Exatamente. A frase que está no hino é a mesma que está na Bíblia. Mestre, não se te dá que morramos? Foi assim mesmo, foi. Exatamente. Então, e você vê essa capacidade do apóstolo Paulo também, bispo, numa dessas linhas, de a igreja de Filipenses, uma igreja extremamente simples, né? Considerada pobre, mas foi uma das que mais ofertou, contribuiu. Na verdade, ajudou. foi a que ofertou. Ele lá no capítulo 4, ele diz: ninguém se associou a vós no sentido de dar e receber. Somente vós levantaste e trouxeste a mim recursos para o meu ministério. Ele fala claramente isso. Agora, eu até compartilhei há uns dias atrás com o Cristiano exatamente falando sobre esse texto, né, em que Paulo, na verdade, ele teve a recompensa de um ministério sofrido, porque tomou a maior surra. A maior surra da vida dele foi lá em Filipos. 39 chibatas. A primeira sentença romana a quem fosse acusado de afrontar a religião romana, que foi a acusação que Paulo teve, era 39 chibatadas. Ele tomou 39 chibatadas. 39 chibatadas. Quer dizer... Quando eu era menino, minha mãe queria bater em mim, usava vara de marmelo, ela só acertava a primeira e já doía, porque a segunda eu já estava a 100 metros de distância. Exatamente. Não, e escrevendo as cartas, bispo, para pastorear o povo, preso, né? Boa parte delas foi escrita na prisão. Falando de alegria, falando de ações de graças, falando de gratidão. Filipenses é a carta da alegria, escrita na prisão. É onde a palavra alegria aparece mais vezes em Filipenses. Então, quer dizer, a palavra alegria aparece mais vezes em Filipenses e ele preso, né? Sofrendo dificuldade, né? Verdade. Então, uma das capacidades nossas é de encontrar alegria no Senhor em meio ao caos da vida, né? Hoje as pessoas estavam muito ligadas a pessoa reclamava, pastor, não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para estar com a minha família, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, é muita correria, é muito isso aqui. Eu falei assim, agora, minha filha, hoje o que mais você tem é tempo. Né? Verdade. Agora o que você mais tem é tempo. Mas tempo é uma questão de prioridade. Exatamente. Por mais que trabalho que você tenha, não é? Sei que uma pessoa que foi hiperativa chamava-se John Wesley. John Wesley era hiperativo e orava 3 horas por dia. Olha só. De manhã cedo, 4 horas da manhã, ele orava até 5h30, 6 horas, quando ele saía para pregar os primeiros ou viajar. O meio-dia, onde ele estivesse, ele parava para orar. E nunca, ele tem uma frase que diz, eu nunca pus a cabeça no travesseiro sem orar antes. Exatamente. Então, agora a gente pode entender que uma pessoa que... Eu não estou falando das pessoas orarem 3 horas. Sim. Mas o Deus que toma o fardo e que abençoa, gosta da tua e da minha intimidade. Sim. E não há uma maneira melhor de aliviar o fardo, não há uma maneira melhor de vencer o desafio que na intimidade com Deus. A gente vê o sobrenatural acontecer.
A gente vê o sobrenatural. Porque a gente vê os milagres na Bíblia, mas os milagres não foram feitos só para aquele tempo. Existe um movimento de batistas e até de outras denominações tradicionais que defende o não é sensacionalismo, é C com C, cessacionalismo, de que os sinais cessaram depois do período apostólico. Só que Jesus, no Evangelho de Marcos, foi muito claro, muito, muito claro. O que ele disse quando enviou? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão outras línguas, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará nenhum mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Agora, como é que essas coisas acontecem? Acontece com vidas que estão no altar de Deus. Ver o sobrenatural de Deus energiza a gente, renova as nossas forças, nos torna mais produtivos, nos torna mais sábios no trabalho, essa intimidade com Deus. E faz surgir sinais, milagres mesmo. Exatamente. Deus quer fazer isso. Deus está vivo, né? Nós falamos isso. Deus quer fazer isso com a gente. Tem um livro, o senhor gosta de louvor antigo, tem um louvor antigo que foi feito, quem compôs esse louvor foi o Salomão Ginsburg, missionário. E aquele louvor que fala, tudo entregarei, tudo deixarei, tudo a ti, Jesus meu mestre, né? Tudo entregarei. Então, esse louvor, ele conseguiu compor esse louvor quando ele foi expulso de casa porque ele tinha aceitado Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus e foi expulso de casa porque ele tinha aceitado Jesus. Então os pais expulsaram ele de casa porque não queriam que ele tivesse aceitado Jesus. E ele conseguiu compor essa música. Tudo entregarei, tudo deixarei a ti. Então quer dizer, e abriu diversos trabalhos missionários, diversas igrejas, evangelizou e fez isso. Ou seja, talvez aquilo que poderia destruir ele, humilhar ele, acabou motivando ele a fazer ainda mais a obra de Deus. Né? Quer dizer, ele usou a adversidade, em vez de se afundar na adversidade, né? Ele usou essa adversidade para ir mais além. Né? O senhor falou do John Wesley, né? John Wesley, quantas histórias de John Wesley de pedrada, de perseguição, que aí motivava mais ainda. O tempo todo, nunca deram refresco para ele. Segundo os biógrafos, ele pregou dentro de um templo 6 vezes só, durante toda a vida dele. 6 vezes. Por quê? Porque não dava o púlpito para ele pregar. Exatamente. O metodista que for a Londres deve ir na capela Wesley Chapel. Lá na Wesley Chapel, o púlpito foi feito com 7 ou 8 metros de altura. Dá quase como se fosse o 3º andar. E as pessoas perguntam por quê. Porque vinha gente para apedrejar ele quando ele estava pregando. Então botaram o púlpito lá em cima para as pedras não chegarem nele, cara. E quem era desse jeito. Né? Era desse jeito, cara. Não é? Então, porém, hoje, você me pergunta e eu te digo, quantos pregadores anglicanos haviam em Londres na época de Wesley? Mais de 100. De quantos a gente sabe alguma coisa da história? De João Wesley. Então, meu irmão, minha irmã que está participando conosco, você quer fazer diferença no seu trabalho, você quer fazer da sua história uma história diferente, você tem que ter intimidade com Deus. Exatamente. É isso que vai te dar segurança, é isso que vai te dar discernimento, é isso que vai te dar inteligência. Por aí. E nada impediu, né? E aquela famosa frase dele, o mundo é a minha paróquia. Quer dizer, em pé, em cima do túmulo do pai, ele vai assim, quer dizer, foi pregar no cemitério, né? Quem hoje iria no cemitério para ouvir um pregador, né? Quer dizer, o pior que cemitério, rapaz. Cemitério é um bom lugar para pregar, cara. Enterro é um bom lugar para fazer apelo. Porque não precisa nem de
não precisa nem de pandemia, a morte está ali diante dos olhos das pessoas, rapaz. É verdade, é verdade. Tem uma história muito boa de um pastor aposentado, que eu ouvi de um colega aí bastante conhecido, não vou mencionar o nome, eu vou contar a história sem contar os santos. Sim. Diz que o pastor aposentado resolveu ir com o pastor no enterro de um empresário muito rico. Uhum. E esse empresário tinha sido membro da igreja dele, mas depois descobriu alguma coisa de adultério dele, ele foi para outra igreja, e ele, como tinha dinheiro, ele abençoava vários pastores e igrejas e tal. Aí ele morreu, no enterro dele tinha uma quantidade de pastores, evangelistas, muita gente evangélica, né? Aí fizeram a cerimônia, já ia terminar, esse pastor aposentado resolveu pedir a palavra. Aí fala, não, mas está acabando. Ele falou, não, mas Deus me pôs uma palavra. Aí deram a oportunidade para ele falar. Ele falou, irmão, bateu o palmo. Vamos parar de hipocrisia. Todos nós sabemos que esse irmão aqui era um pecador, adulto. Ele está agora no inferno, não adianta orar por ele, não. E o que é pior é que tem muita gente que está indo com ele para o inferno em breve. Exatamente. Fez apelo, 31 pessoas aceitaram Jesus lá junto do sul. Por quê? É o mesmo temor. A pergunta é, onde você vai passar a eternidade? Eu vou para o céu. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Estou seguro, né? Agora, essa segurança, a questão que nos coloca agora é o que vai acontecer conosco depois da pandemia? O que eu vou fazer com a minha vida depois da pandemia? Não é? Exatamente. Ô Bispo, no seu livro, o senhor tem vários livros, né? Mas um livro muito forte do senhor é o Paixão por Cristo, Paixão por Vidas. Ele era um livro bem fininho e depois ele cresceu, o senhor colocou... e aí... eu refiz ele. Ele tem ali naquele livro Paixão por Cristo, ele tem uma mensagem tão evangelística, e aí me chama muita atenção o seguinte, a grandeza do ser humano, e especialmente do cristão, não está em buscar apenas a presença de Deus e ir no culto, mas a grandeza do ser humano é fazer a diferença, em ser útil, em amar o outro. Porque eu digo o seguinte, para as pessoas estavam falando aqui nas lives, o amor que Deus aceita é o amor no outro. Verdade. Né? É o amor no outro. Como é que você pode amar um Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê? A quem vê. Então, o amor que Deus aceita de todos nós, você me ama, mas é um amor que se revela na vida do outro. E o verdadeiro sentido, né, a Páscoa está chegando aí, né, Bispo? Né? O verdadeiro sentido dessa paixão que Jesus nos deixa, essa entrega pelo outro. Essa mensagem de amor para o outro. E isso cabe a cada um de nós de parar de pensar menos em si, menos em eu quero ter uma igreja bonita, eu quero ter um carro, eu quero ter as coisas só para mim, eu quero que o pastor cuide só de mim. E na realidade Deus está chamando para a gente, todos nós que estão nos ouvindo, cuidar do outro, ser útil na vida do outro. Servir. Alguns psicólogos, psiquiatras, né, chegam a dizer que muitas pessoas são curadas de depressão quando despertam para fazer algum trabalho para ajudar outra pessoa. Eu li também uma matéria de psicólogo em função de uma pesquisa nos Estados Unidos, eu até mencionei isso essa semana com o Cristiano, que comprovaram que você agradecer gera estímulo de serotonina. Sim. O hormônio da felicidade, não é? Exatamente. Ou seja, quando você agradece, quando você reconhece o favor de alguém para você, ou quando você faz algo para alguém, isso gera em você uma alegria interna que é altamente curadora. Aumenta até a imunidade em tempo de coronavírus, aumentar a imunidade é importante. É muito importante. Eu gostaria de desafiar, estimular as pessoas que estão nos assistindo. Pensa aí, alguém que te fez um favor essa semana, liga para ele e diz muito obrigado.
Exatamente. E se você vai abençoar o outro, você vai abençoar o outro e você vai ser abençoado. Exatamente. E além de ligar para agradecer, ligar para servir, ajudar, Também, distribuir uma cesta básica, ligar para orar para alguém que está aflito, que recebeu a notícia que está desempregado, que está precisando. Faça algo, né? Seja útil. Eu acho que as pessoas, o movimento que nós devemos fazer hoje é o movimento não para dentro, o movimento para fora. E igreja, no grego, segundo o senhor doutor aí do grego só sabe disso aí melhor do que eu, é o chamado para fora, não um chamado para dentro. Né? Verdade. É a eclésia, né? O senhor sabe disso melhor do que eu. É esse chamado, bispo, de ser igreja mais para fora. Né? E nessa igreja, eu quero, eu tenho, eu consigo, eu quero que meu. Esse egoísmo, a gente institucionalizou a igreja, a gente confunde igreja com templo, confunde igreja com ministério organizado. Eu diria, o templo, ministérios organizados são consequência da caminhada da igreja, eu não menosprezo isso. Claro. Mas a igreja é muito mais do que isso, a igreja é movimento. A igreja é o povo espalhado. E agora que a gente não está podendo reunir no templo, está muito claro como é ser igreja. Não é? Certamente aí muitos tomaram a ceia nas casas, não é? As famílias reunidas. Muitas vezes pessoas que quase não vão à igreja agora não tinham como, a igreja estava na casa deles. Eles descobriram a igreja nas casas, né? Exatamente. Voltou a igreja primitiva, né? Voltou a época da igreja primitiva. Voltou ao início, né? Eu até brinquei assim, irmão, você que tem um problema dentro de casa aí, não tem para onde fugir, agora vai ter que resolver o problema em casa. Vai ter que orar, vai ter que perdoar. Vai ter que perdoar, vai ter que ter paciência, né? Não, e perdão, junto com a gratidão, perdão é curador também. Curador. Porque pessoa que guarda algum ressentimento, adoece. Tem pressão alta, tem insônia, uma série de coisas desse tipo. Pecado mata. O pecado mata. Além de gerar a morte eterna, ele mata, porque ele divide, separa, não é? Cultiva sentimentos ruins e assim por diante. Exatamente. Mas tem um remédio para o pecado, né? Tem um remédio para o pecado, né? O sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus. Nada como um bom arrependimento e o sangue de Jesus para limpar o nosso coração, limpar a nossa alma, para a gente poder seguir em frente. Eu digo o seguinte, o problema não é o que está acontecendo com a gente e nem o que aconteceu com a gente. A questão é o que você vai fazer com aquilo que está acontecendo. Ou aquilo que aconteceu. O que você vai fazer daqui? Vai ser um crente que vai servir melhor? Vai ser mais útil? Né? Tá com saudade da igreja? Tá com saudade de evangelizar? Tá com saudade de ser útil na casa do Senhor? Então, pois é. O que cada um vai fazer daqui para frente em ser um crente melhor? Ser uma pessoa voltada mais para amar o próximo, de estar mais junto, né? Nesse momento tão frágil, né? Tão frágil, que as pessoas estão tão preocupadas, né? E esse é o chamado da igreja. É o chamado de ir para fora. E uma coisa que eu falei nas lives aqui é parar com essa preocupação do amanhã. Porque o pão nosso de cada dia, Deus não dá amanhã. O pão nosso de cada dia, Deus dá hoje. Verdade. Não é dar o pão nosso cada dia amanhã. E a melhor lição é o povo de Israel no deserto. Eles clamaram, Deus deu o maná, eles quiseram guardar para o dia seguinte, o maná deu bicho. Estragado. Para quê? Para que a cada dia eles dependessem exclusivamente de Deus. Exatamente. E talvez o que está acontecendo conosco hoje, bispo, é justamente isso, aprender a depender de Deus, né? Verdade. Tem muita gente preocupada, será que eu vou ter meu emprego amanhã? Ou se perder o emprego, será que eu vou me alimentar amanhã? Será que eu vou ser promovido? Como é que vai ser minha vida amanhã? O negócio não é amanhã. A questão é o maná de hoje que Deus está provendo. É o pão nosso de cada dia que Deus dá hoje. É verdade que os discípulos tinham sempre
uma reserva, você pode ver, mas era sempre o necessário para aquele dia, não é? Tanto é que Jesus, quando pintou a multidão, ele teve que multiplicar o pão e o peixe, não é? Sim. Então, não é pecado você ter uma reserva, não é pecado. O problema é quando aquela reserva se torna a sua esperança. A sua esperança não está no Senhor, mas naquilo que você conquista. As suas conquistas devem ser fruto de gratidão a Deus, né? As conquistas são Deus em mim, Deus na minha casa, Deus na minha vida. Exatamente. Ô Bispão, minha gratidão, Senhor, por essa live, que o Instagram vai derrubar a live, porque quando está dando 1 hora, eles tiram a live. A gente já vai completar 1 hora de live. Voou, né? É mesmo? Eu pensei que era meia hora, já deu? Não, valeu. Vai dar Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que nos assiste. Eu vi alguns nomes que eu conheço, outros não conheço. Mas para todos que a bênção de Deus. Podemos orar, sim. Ô Bispo, a minha gratidão, Senhor, o Senhor sabe que eu sou muito grato pela sua vida. Sou um exemplo de homem de Deus, de fé, de pai, de avô. Então, de avô nem se fala, né? Do que deve estar curtindo de neto. Então, tá. eu sou agora eternamente... só tem 2. Já teve um momento aqui que tinha 6. Agora só tem 2. Os outros vão ficar com ciúme, hein? Não, os outros, cada um... É que o meu filho Guilherme, ele tinha ido comemorar aniversário de casamento com a esposa, e quando eu cheguei contigo dos Estados Unidos, sim, eles vieram para cá com a Gláucia, que a Gláucia estava lá em Botafogo cuidando deles. Sim. Aí ela trouxe eles para cá. O meu filho chegou, começou a quarentena, e ele ficou mais 15 dias. Aí os meninos ficaram aqui. Os da Ângela também estavam aqui. A Ângela teve um período aqui conosco também. Agora só está a Paula com os 2 dela. Mas é uma diversão, Quando eu quero me desligar da gritaria e da confusão que eles fazem, eu me fecho no escritório. A Glaucia falou assim, quando eles saírem eu vou tratar de arrumar um escritório para mim também, porque só você pode se esconder. É verdade. Ô Bicho, minha gratidão, Senhor. Eu vou pedir para o senhor orar, né? Porque quando a live vai chegando a 1 hora, o Instagram tira, né? Mas a live vai ficar aqui 24 horas, para quem não assistiu. Tem muita gente que falou assim, eu vou ter um compromisso nesse horário, eu queria assistir, deixa gravado. Eu vou deixar gravado aqui, vou deixar também lá no YouTube, para quem quiser assistir no nosso canal também lá no YouTube, né? Tá bom. Mas a nossa gratidão, Senhor. Eu queria que o Senhor orasse por todos nós nesse momento. Amém. Deus de graça, Deus de misericórdia. É bom, Senhor, sentarmos para conversar e dar testemunho das coisas grandiosas que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela vida do pastor Inácio, pela bênção que é a nossa igreja ali em Carapebus. Continua abençoando a liderança, o povo de Deus ali. Abençoa cada irmão, cada irmã que acessou ou que ainda vai acessar para ver posteriormente. Que a tua bênção alcance a cada um, Senhor. E o Senhor que conhece os corações, que conhece a necessidade, possa visitar em resposta ao clamor e à necessidade que cada um está apresentando nessa hora no teu altar. Porque tu és Deus de amor, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é Deus de amor. Que a graça e a bênção do Senhor acompanhe a cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Minha gratidão a todos que ficaram aqui. Muita gente aqui, Bispo, agradecendo ao Senhor. Entraram vários pastores aqui. Amém. Aqui. Nós tivemos uma aula magna aqui, da faculdade. Aqui. Amém. Uma aula Bendito aqui com seja o Senhor. Deus. Estamos juntos. Forte abraço aí. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado a todos que ficaram conosco aqui nessa live. Que maravilha, que bênção do Senhor. Depois você pode estar assistindo essa live, tá bom? Aqui e no nosso canal. Deus abençoe, graça e paz.